Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Obrigado novamente por mais uma participação. E hoje o intuito do vídeo vai falar sobre características que tornam um bom vendedor, características que fazem um bom vendedor. Aqui a gente vai trazer algumas reflexões da Bíblia, que falam muito sobre caráter, ética, e também esse livro que eu estou lendo agora, de Como Chegar ao 100. Por que eu vou trazer dois temas? Trazer esse livro de Como Chegar ao 100 e trazer características, histórias que contam na Bíblia. Porque muito mais que negociação, muito mais que ter um bom discurso de venda, e por mais que isso seja importante, tem algumas características que fazem com que essa pessoa ela tenha credibilidade em sua carreira. O que seria credibilidade? As pessoas confiam nela. E o que significa isso na prática? O que significa isso na prática? Eu vou comprar um carro, né? Eu tenho 3 concessionárias na cidade. As 3 concessionárias cobram mais caro. Uma das concessionárias, toda a minha família compra carro quando tem alguma necessidade. Sempre que tem uma necessidade, alguém da minha família vai lá e compra o carro do João, da concessionária do João. E por algum motivo a gente sempre volta lá. E algo que chega a ser até um comportamento de confiança mútua. Por quê? Meu pai já comprou carro naquela concessionária, minha mãe já comprou carro naquela concessionária, o tio, até o avô já passou por lá. Mas essa confiança, qual que é a origem da confiança de você sempre comprar da mesma pessoa? Talvez você compre o carro, não é nem pelo dono da concessionária, você compra o carro porque lá trabalha o João. E o João, você sabe que tudo que o João vende, o que ele fala em relação a problemas do carro, não é que o João não vende carro sem problema, ele vende carro com os problemas. Mas ele sempre é sincero com você, ele fala sobre os problemas do carro, ele fala sobre a origem do carro, ele fala quanto dono teve, se teve sinistro, não teve, o porquê aquele valor está mais caro, o porquê que aquele valor está mais barato. Imagine que no lugar de comprar com o João, que você tanto confia, que sempre vende para você, você decide comprar um carro de um desconhecido. Primeiro que você vai ter muitos problemas. Se você não é uma pessoa com tempo, você não vai ter que fazer o sinistro veicular. Provavelmente você não sabe o que é isso e como fazer. Então é um grande problema. Você tem que entender a origem daquele carro, se a manutenção foi feita em dia. São muitas coisas para se entender. E quando você compra um carro que não é do João, você está correndo risco a golpe. Talvez o carro não seja da cidade, não seja de um amigo de amigo, um amigo em comum, né? Então, fica muito mais difícil você comprar um carro de quem você não confia. Principalmente porque, a depender do valor do carro, você até pode comprar aquele carro mais barato. Você inclusive conferiu as manutenções, fez o laudo cautelar. Mas de alguma maneira aquela pessoa conseguiu fraudular o sistema. Talvez o laudo cautelar não seja possível, mas você nunca consegue entender de fato a origem do carro. Então fica muito difícil você tomar uma decisão com base em uma pessoa que você não conhece e não confia, justamente pelas variáveis de você poder ser enganado. Então é muito mais fácil você sempre comprar de alguém que confia e de alguém que fala a verdade. Muitas vezes você compra de uma pessoa que você confia e fala a verdade, nem entende o principal motivador e de onde sai a sua origem. Cafezinho de manhã, sempre é bom para estabelecer as energias. Então, tendo isso em mente, o que fez o João
ser o bom vendedor que ele é? Muito provavelmente, com o passar do tempo, o João ele desenvolveu um bom discurso de vendas, ele sabe falar bem do produto, ele entende a necessidade do cliente quando entra na loja. Quer dizer, tem muitas características que você olha para ele e fala: esse cara é um bom vendedor. Mas agora, o que faz alguém conseguir vender mais vezes para o mesmo cliente? O que faz alguém conseguir confiar a esse ponto, desta maneira, em uma pessoa? Aí vem a origem. Essa pessoa ela precisa de caráter, ou seja, ela precisa ter uma integridade a ponto de o que eu falo é uma verdade. E eu não falo só da boca para fora, eu tenho embasamento para falar o que eu estou dizendo. Ou seja, eu estudei antes de te vender esse carro, eu fiz o laudo cautelar do carro, entendi a origem do carro, eu sei quantos donos do carro teve, se esse carro teve ou não manutenção. Eu busquei, eu levei um mecânico esse carro e vi os problemas que ele pode ter, as peças que talvez tenham que ser trocadas que podem dar problema em poucos meses. Então eu fiz um estudo do produto que eu vou te vender e eu estou te repassando. Você pode, por outro lado, encontrar um vendedor, ele é excelente, ele fala muito bem, ele consegue te entender muito bem. Na hora da conversa é tudo maravilhoso. Ele te promete uma coisa e te vende outra. É o famoso pilantra, né? Por isso que o vendedor ele é tão mal visto. Porque existem muitos pilantras, existem muitas pessoas que vendem pensando na venda do momento, pensando de qualquer maneira te empurrar. E por falta de integridade, por falta de caráter, você compra alguma coisa danificada. Um carro, por exemplo, que dá problema em 6 meses, uma peça que, com bom estudo, ele poderia descobrir e ter te falado. Ou um carro que já passou por um acidente, talvez a concessionária não fez o laudo cautelar, não te passou essa informação, e em 2 anos de uso o carro começa a perder o eixo dele e você começa a ter problemas recorrentes. Eu estou falando que simplesmente 2 coisas: caráter e integridade. Se o vendedor te vende um carro, o Pedro te vende um carro ruim, que dá problema em poucos meses, você posteriormente vai buscar a fundo o histórico daquele carro e descobre que o carro tem acidente, não foi feita manutenção, etc. O que for, você vai comprar novamente do Pedro? Não. Por mais que o Pedro te vendeu mais barato, você vai voltar a comprar do João, porque o que o João fala é uma verdade. Não é igual ao Pedro, que quis somente te vender. E no final das contas, o Pedro foi um pilantra. Porque ele não vendeu o que realmente é. Ele te vendeu uma coisa e você comprou outra. Está muito associado ao caráter, está muito associado ao o que aquele indivíduo é, né? Agora, por que eu comentei em histórias da Bíblia? Na Bíblia tem diversos tem diversas histórias como Salomão, Josué, José, Davi. Todas essas pessoas têm problemas, não necessariamente. Poderia dizer que problemas em comum. E o que essas histórias contam? Contam a vida dessas pessoas, contam a vida de Davi, de Salomão. Para quem não sabe, Salomão foi filho de Davi. E todos eles, no reinado de reis que eles tiveram, todos tiveram um problema em comum. E o problema que eles tiveram teve como origem a sua família. Por exemplo, o caráter que eu tenho hoje, muito provavelmente, a origem deste caráter teve nos meus avós, que passou para o meu pai, que passou para mim. E uma vez que a gente não identifica os problemas familiares, a gente tende a passar esse problema de geração em geração. Por isso é muito importante parar, refletir quais são os problemas de caráter, de atitude que minha família me passou, que talvez eu não sei. Muitos desses problemas estão te induzindo a decisões ruins, estão te induzindo à falta de integridade, à falta de caráter.
Agora, como é que eu resolvo isso? É necessário parar para refletir. Muitas vezes conversar com seu pai, com sua mãe. Se o seu avô ainda é vivo, conversar com seu avô, entender como que era a rotina deles, os comportamentos deles, porque isso vai te dar embasamento para entender o porquê você tem determinado comportamento. Você sai do automático, você começa a entender, e só depois de entender, você consegue corrigir determinado comportamento. Isso para a área de vendas é extremamente importante. A gente vende tudo na vida. Aqui eu estou falando sobre uma transação comercial entre o vendedor de carros com uma pessoa querendo comprar o seu carro. E com dois cenários. Um cenário onde o vendedor fala a verdade, outro cenário onde o vendedor simplesmente quer te empurrar um produto e ele fala qualquer coisa para que você leve naquele momento o produto, independente do que aconteça depois. Um cenário tem integridade envolvida, outro cenário não tem integridade envolvida. Na nossa vida não existe somente uma transação comercial, existe uma transação no relacionamento, no trabalho, existe uma relação entre pessoas e tudo são transações não comerciais, tá? O que eu quero dizer com isso? Você, dentro de casa, a depender do que você fala, do seu caráter, da sua integridade, você fala uma coisa e cumpre outra, qual que é o comportamento que você vai levar, qual que é o sentimento, o pensamento que você vai levar para essa pessoa que convive com você? Você também está fazendo uma transação, não é comercial, mas você está fazendo uma transação que tem com base em origem o quê? O seu caráter, a sua integridade. Se você é uma pessoa que não tem paciência, explode por qualquer coisa, por qualquer atitude, em casa, no trabalho, toda vez que alguém vem pedir um apoio no trabalho, você explode, você manda aquela pessoa tomar no cu. Qual que é o comportamento, qual que é o sentimento que você está gerando às pessoas à sua volta? Se você é uma pessoa mal vista, você acha que você vai crescer no seu trabalho? Isso tem base no quê? Qual que é a origem deste comportamento, dessa atitude? Muitas dessas atitudes você desenvolveu com quem você convive, mas muitas dessas atitudes podem ser inconscientes, que passaram de geração para geração e você nunca parou para refletir. Então a base de um bom vendedor, aqui neste caso eu estou falando do carro, mas você utiliza deste princípio para todas as áreas da sua vida, você sempre está vendendo, no trabalho, no relacionamento, seja o lugar que for, você sempre está numa transação com outra pessoa. O mundo não é feito de você, você não vive sozinho no mundo, você não faz tudo sozinho, não. Você sai da porta para fora, você tem pessoas, você está dentro de casa, você tem pessoas. Você está se comunicando, falando com outra pessoa, tem pessoas. Você está sempre fazendo transações formais ou informais. E você entender o seu comportamento, entender o que ele gera na outra pessoa, é importante. Para que você sempre crie uma boa base, um bom relacionamento onde as pessoas confiam em você e voltam a te procurar. Isso é uma boa base. Eric, no trabalho tem um monte de indivíduos que são interesseiros, só vêm me procurar quando precisam de ajuda. E eu fico estressado. Naquele círculo de influência de pessoas que vão pedir a sua ajuda, em algum momento, talvez uma dessas pessoas são próximos ao presidente da organização. E ela pode falar bem de você, caso ele peça a sua opinião. Então, se você é uma pessoa que consegue conviver bem no seu ecossistema, casa, trabalho, quando você vai fazer o que seja que envolva comunicação, você tem controle, você tem boas atitudes, se comunica bem, não explode do nada xingando as pessoas à sua volta, é muito provável que essas pessoas guardem um bom sentimento por você e quando seu nome entrar em pauta, as pessoas tendem a falar bem. Novamente, eu estou falando sobre integridade e caráter. Tem pessoas que, apesar de você falar bem, elas, no momento, vão falar mal. E é assim que acontece. Então, esse vídeo se estendeu bastante. Deu para entender um pouco sobre caráter, integridade, a importância disso para o dia a dia, de você falar a verdade, mesmo que você esteja com um produto ruim. Estou com um produto ruim, Eric.
Estou com um produto ruim. Fale a verdade que o produto é ruim. Porque se a pessoa comprar, ela vai comprar sabendo que é ruim. Essa é a expectativa dela. Estou pagando 10 mil nesse Uno, pauleado, mas eu sei que é ruim. Eu sei que o motor já fundiu 3 vezes. Estou pagando mais barato, inclusive, que a FIP, porque eu sei que o motor é ruim. E o João, que eu confio, falou a verdade. E se der algum problema, ok, o João me falou que era ruim. E provavelmente quando eu quiser algum produto bom, eu vou perguntar para ele, olha João, me incomodei muito com aquele Uno, estourou de novo, gastei mais dinheiro, eu quero agora um carro bom. E o João você voltou ao João e você vai comprar agora um carro bom que o João fornecer. Quer dizer, você está disposto até a pagar mais caro para uma pessoa que você confia. Por que que a gente tende a comprar carros, tende a comprar coisas de pessoas à nossa volta e não de desconhecidos? Pela confiança estabelecida. Porque a gente subentende que do conhecido é melhor, do conhecido não é estragado, do conhecido a gente confia mais no que está comprando. E a base está justamente na integridade e no caráter que se passa na transação. Muitas vezes a pessoa está disposta a pagar mais caro sabendo a origem do produto. E como que ela vai saber a origem? Talvez você seja um desconhecido falando a verdade. Mas você nunca fez uma transação comercial com ninguém. E as pessoas não te conhecem. Então, na primeira transação comercial é onde você tem que tomar mais cuidado, passar toda a verdade do que você está se vendendo, do que está se transacionando, para que, ao utilizar aquele produto, a pessoa consiga entender se você falou a verdade ou não. Você atendeu a expectativa do que foi falado. Do contrário, você vende um Uno pauleado como novo, você vende um Uno pauleado como um carro que nunca deu problema, e na hora a pessoa compra seu carro e dá problema e você não falou isso, você acha que ela vai voltar a transacionar com você? Então aqui, eu estou falando justamente sobre os caráter de integridade, falando sobre como você deve ter uma boa transação. Isso antecede o bom discurso, antecede você atender a necessidade do cliente. Talvez o vendedor conhecido na cidade pequena nem sabe se comunicar muito bem, mas ele fala dos problemas do carro, ele já conhece o pessoal da cidade e ele fala a verdade sobre o que ele está vendendo. Isso faz com que as pessoas procurem ele, isso faz com que os familiares indiquem o serviço dele, porque ele sempre está falando a verdade e, ao utilizar o produto, as pessoas comprarem o carro, elas entendem que o que foi comprado é uma verdade. Então elas voltam a comprar. Diferente do Pedro, que vendeu uma coisa como se fosse boa, uma coisa como se fosse nova, e na verdade era velha, era usada, era estragada. E quando a pessoa foi utilizar aquele item estragado achando que era novo, houve uma quebra de expectativa. O Pedro me roubou. E você tem uma frustração muito grande porque você achou que era novo. Agora, você pode ter comprado a mesma coisa do João, mas o João falou que era ruim. O João falou que era uma merda, era um Uno pauleado. Ele te falou isso. E ele explicou, olha, por isso que a FIP está mais barata, porque é um Uno pauleado, já deu muito problema. Esse carro já passou umas 3 vezes pela concessionária, as pessoas sempre voltam e trocam. Mas tá abaixo da FIP, aí é uma escolha sua. Quer levar ele ou não. E você compra o carro, você volta a comprar de novo do João. Por quê? Ele está falando a verdade. Então, quer ter recorrência? Quer fazer com que o cliente compre mais vezes de você? Fale a verdade. Porque falando a verdade, os problemas que você fala acontecendo do produto que você compra, essa pessoa tende a indicar você para familiares, amigos, etc. Porque você tem confiabilidade sobre o que você diz. Você tem confiança sobre o produto que você oferece. E as pessoas compram de quem fala a verdade. Elas não compram de quem mente. Por isso que a profissão vendedora é tão mal vista pela sociedade. Muitas pessoas pensam na venda do momento, acabam falando qualquer coisa e vendendo de qualquer jeito. E, infelizmente a profissão fica mais mal vista como um monte de seja lá o que for. E você sabe que as profissões mais bem pagas no mundo são vendedores? Fica a questão para se pensar. Bom, muito obrigado pelo vídeo até aqui.
Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com aquele amigo, com aquele colega que está precisando de um conteúdo como esse, que assim como você mudou a sua perspectiva em relação a vendas, principalmente a princípios que antecedem você ter um bom discurso, conhecer o cliente, conhecer o produto, compartilhe que essa pessoa também talvez esteja precisando. Se inscreve no canal, deixa o seu curtir. Obrigado novamente pela sua presença e bom dia para você.